Olá, meus amigos, mais uma vez aqui com vocês. E hoje de cara limpa, sem óculos. Me pediram para tirar os óculos, pelo menos uma vez, e eu estou tirando. Lins, por que você só grava de óculos? Aqui vocês estão vendo, meu olho está parecendo um olhinho de japonês, cada iluminação. Mas tudo bem, né? Eu tirei o óculos e devo fazer o vídeo hoje sem óculos. Aí uma pessoa me pediu no YouTube para falar sobre um determinado assunto que talvez seja de interesse de todos nós, que é o porquê que o ser humano adoece, por que que nós adoecemos. Talvez o ser humano no nosso universo aqui, planetário, ele seja o ser que mais carrega doenças, basta haja vista você chegar na farmácia, parece o supermercado das doenças. É remédio para tudo quanto é jeito, é medicamento para tudo quanto é jeito. Mas, tirando isso de lado, né, o ser humano super doente, o ser humano super contaminado, o ser humano que acha que é muita coisa e ele não é praticamente nada, né? Ele é um ser doente sobre o planeta e cada vez mais doente. Vamos abordar aqui as causas que nos levam ao caminho da doença. A primeira das causas é o que a gente come. Nós precisamos nos alimentar, nós precisamos de energia, nós precisamos consumir alimentos para transformar em glicose, que é, vamos dizer assim, a gasolina do nosso corpo, e nós precisamos ingerir alimentos. Só que os alimentos que nós ingerimos hoje, em cima do poder econômico, são alimentos que estão, vamos dizer assim, completamente alterados na sua essência. Por quê? Levam agrotóxico, levam estar de acidulantes, levam estar de conservantes, e a preguiça que hoje nós estamos tendo em ir para o fogão, né, a mulher principalmente, ir para o fogão e fazer uma comida para a família, com raras exceções, está muito grande. E mesmo assim, os alimentos eles já vêm super contaminados, tem que fabricar alimento em massa. Então vocês viram a banana é amadurecida com carbureto, as ervilhas que para ficar super verdinha tem que passar numa espécie de tintura que depois não sai com água, e por aí afora, né? As carnes, os camaradas botam ali uma tinta por cima para a carne ficar mais vermelha, eu não sei, é mais ou menos por aí. E na natureza dos alimentos, na indústria, nada se perde. Então, por exemplo, existe aqueles pães que não foram aproveitados, eles acabam virando torrada, eles acabam virando pudim. As carnes que não foram aproveitadas de certa forma, elas acabam virando alimentos enlatados, condicionados, salsicha, por aí afora, um montão de coisa. Eu não quero nem falar, que é para a gente entrar em detalhe. Mas a nossa alimentação, ela está cada vez mais contaminada por elementos químicos à vontade. Então, é claro, certos organismos não se adaptam a determinados tipos de alimento, principalmente se os alimentos estiverem alterados em sua essência, por elementos químicos por aí. O que a gente bebe. O que a gente bebe também é uma das grandes causas de doença. As pessoas, elas hoje dificilmente bebem água, não bebem água, elas bebem refrigerante, elas bebem tudo o mais, mas não bebem água, né? Dificilmente bebem água. Então, por exemplo, eu gosto de tomar uma Heinekenzinha, uma Budweiserzinha, eu gosto, mas acontece o seguinte, eu estou tomando a Heineken, estou tomando a Budweiser, daqui a pouco eu bebo 3, 4 garrafas de água, porque tem que recompor a água, né? Tem que recompor. Quem gosta de tomar chopp, uma cerveja, assim, sabe que tem que recompor a água do corpo, porque senão o camarada fica meio, vai lá, vem cá, né? E não é aconselhável ficar assim. Muito bem. Então o que a gente bebe, o pessoal toma refrigerante, o pessoal toma isso, aquilo, e por aí fora, né? Então, é claro, ao longo do tempo isso pode provocar problema, gastrite, prisão de ventre, uma série de coisas. Em mulheres tem um certo refrigerante aí, que eu não vou falar o nome, né? Mas tem um certo refrigerante aí que mulheres que são acostumadas e viciadas nesse refrigerante, elas têm problemas de cálculos, ela tem problemas de infecção urinária, inclusive, né? Uma série de coisas. Tudo em função disso, tá? Então, muito bem. Então, o que a gente bebe e o que a gente pensa
são fundamentais em termos de causadoras de doença. Bom, aí entra um terceiro aspecto, é o que a gente sente, os nossos sentimentos. Gente, isso aí já entra num cérebro que a gente chama de emocional, né? Nós temos, segundo estudos científicos, determinadas coisas, nós temos dois cérebros. Um que é esse que nós vivemos à base de 5 sentidos, e um que recebe a descarga dos 5 sentidos e que fica lá no meio do cérebro, que o pessoal chama de sistema límbico, e por aí estuda com nome bonito, né? Sistema límbico. Se vocês quiserem mais, pesquisem. Sistema límbico é considerado o centro das emoções. Então, esse cérebro, ele é o responsável pelo controle das emoções. Só que com o estresse, esse cérebro ele começa a perder, vamos dizer assim, todo o seu equilíbrio, e com isso vai gerar algumas doenças que a gente vai falar mais à frente. Mas as emoções, os sentimentos, são geradores de doenças. O que a gente sente, o que a gente pensa, né? Ai, meu Deus do céu, como eu me sinto mal. Tu vai se sentir mal. Não adianta. O que você pensar e você se convencer e você acreditar é o que você vai sentir, é como você vai direcionar a sua vida. Então, vocês sabem que nós adoecemos pelo que a gente come, essa comida completamente fora de foco que nós estamos comendo hoje, o que a gente bebe, bebam água, bastante água, mas não bebam água do sinal, no meio da rua, pelo amor de Deus. Bebam água em casa, filtrem sua água, porque senão vocês vão tomar muito cloro, também muito flúor, né? Mas o que a gente bebe, o que a gente sente, os nossos sentimentos, né? O que a gente pensa, principalmente a respeito de nós, da nossa vida, né? E as emoções. Muito bem, vamos falar vamos dizer, significativamente das emoções. As emoções. Nós vivemos no mundo emocional. Nós não vivemos nesse mundo material, né? A gente lida com o mundo material. Mas a nossa condução dentro desse mundo material é através das emoções, né? Nós somos pura emoção. Quem não tem emoção vive no vazio como psicopata, né? O camarada ele não tem emoção. E antigamente, para as pessoas que tinham problemas psíquicos, né, era receitado alguns medicamentos pesados que tiravam a emoção do indivíduo, né? Arriavam a emoção dele num nível zero. E ainda hoje se usa, né? Só que eles tinham efeitos colaterais violentos. Então as pessoas ficavam igual zumbis, sem emoção, sem ação, ficavam rodando para lá e para cá, né? Sem nada. Então, ao longo do tempo vieram pesquisas, eu não desfaço dos medicamentos, eu acho que o medicamento tem uma hora certa para entrar, os psicoativos, eles têm uma hora certa para entrar, mas doença emocional, né, problemas psíquicos, o medicamento não cura, ele dá uma travada, mas o problema continua lá. Em função disso, se o indivíduo parar de tomar o medicamento, ele volta a ter os mesmos problemas, porque não foi resolvido, foi represado. E ao longo do tempo pode acontecer outros efeitos colaterais que fatalmente o indivíduo não vai ter, vamos dizer assim, aquele sintoma daquela doença específica, porque está contido por medicamentos, mas vai ter outros problemas. Então, as emoções, né? Nós somos estritamente emocionais, nós somos emoção à flor da pele, né? Então é esse o mundo que nós vivemos. Ora nós estamos lá embaixo, ora nós estamos lá no alto, ora nós estamos felizes, ora nós estamos meio alegres, meio tristes, por aí assim. Tanto que o extremo disso, hora que o camarada está feliz, hora que o camarada está muito triste, é o que o pessoal chama de bipolar. Para mim é o pavio curto, ele muda por qualquer situação, ele pode se irritar e ele pode se alegrar repentinamente, mas aí é bipolar e acabou, eu sou bipolar, e acabou, fica por aí mesmo, né? E não vai... eu acho o seguinte, desde que o indivíduo se convence que ele é aquilo, nem Deus tira. Porque se ele quiser buscar ajuda, ele vai. Mas a primeira pessoa que tem que se ajudar é ele, a ele próprio. Eu não tiro a razão da pessoa ter suas dificuldades, mas ela tem que buscar sempre uma saída. Ela não pode se convencer que não existe saída para ela, que ela é aquilo taxativamente e acabou. Não, ela tem que fazer esforço para sair. Eu sei que é possível sair. Eu sei que é possível sair, né? Muito bem. Então, as doenças causadas pelo estresse, né? O que é o estresse? Liz, o que é o estresse? Estresse, gente, é o acúmulo,
a sobrecarga de estímulos que nós recebemos todos os dias. São notícias, as péssimas, as piores possíveis. É som, estresse. Eu vou dar um exemplo para você. Vai para o trânsito, pega o engarrafamento. Ou então entra dentro do shopping, né, onde estão todas as lojas agora. Antigamente não, mas todas as lojas agora. Todas as lojas agora estão com televisão ligada, cada uma num canal e está tocando uma música diferente. Aqui você fica louco ali dentro, né? É o estresse. Fora isso, você tem pressões no emprego, né? Você tem gente aí que tem que completar cota, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, sofre uma pressão tremenda, medo de ser demitido, medo das finanças, medo das contas que tem que pagar, medo do sistema político que está acontecendo, medo que o filho está na rua fazendo não sei o quê, está se envolvendo com quem não presta, medo disso, medo daquilo, medo daquilo, medo daquilo. O camarada, ele entra no estresse. E chega de noite, vai deitar e ainda fica vendo notícias péssimas, o cara não dorme, ele não descansa. Então muita gente vai correndo aí para os ansiolíticos para diminuir a ansiedade, só que o ansiolítico causa outros problemas, né? Vão causar outros problemas, porque você não descansa. Você vai deitar, vai dormir, porque está meio dopadão, está meio doidão, então não descansa. Então vai todo mundo em busca de ansiolíticos, antidepressivos por aí. Então, a ansiedade vai gerar medo, insegurança. Ansiedade é o medo do que possa vir, de não dar certo os seus planejamentos, o que você está buscando não dá certo. Então, gera o que nós chamamos de ansiedade, o medo do futuro, né? O medo da coisa não dar certo. Então, isso é claro, você nunca vai saber como é que vai ser o seu amanhã, se você vai ser demitido, se você vai sofrer um assalto, se você vai sofrer um acidente, se você vai ter uma chikungunya. Olha que nome bonito, chikungunya, né? Um nome meio até chinês, legal para diagnosticar uma doença. E olha, chikungunya vai, te arrebenta, legal, mas não mata. Então tu vai só consumir bastante medicamento e ficar um pouquinho fora de foco, mas depois você volta legal, né? E uma das coisas também que trazem muitos problemas é a questão da baixa estima. O indivíduo não confia nele, o indivíduo não tem credibilidade com ele próprio, e ele não tendo credibilidade com ele não vai passar credibilidade para ninguém. Infelizmente, essa é a verdade. Ele não vai passar credibilidade para ninguém. Então, a baixa estima, o medo, a questão da ansiedade, a questão da depressão, que a depressão é a tristeza profunda. Mas para a tristeza profunda não existe remédio, não existe medicamento. Para a depressão, tem. Então, quando você chega hoje no consultório que você diz assim, eu estou me sentindo meio para baixo, antidepressivo, pronto, acabou. É rapidinho, né? É rapidinho. O cara nem procura saber, né? É um antidepressivo logo para você ou encaminha você para que você receba um antidepressivo. Muito bem. Então, por que nós sofremos tanto dentro do campo emocional? Desde criança, eu sempre digo, e atenção pais, atenção mães, nós temos que criar as crianças de maneira que eles, quando forem adultos, eles estejam preparados para enfrentar qualquer situação difícil. Então, questão de frustração, questão de decepção, de não fazer os gostos, isso tem que ser feito desde pequeno. Não é tudo que você tem que fazer, dar tudo de bandeja para as crianças, né? Super proteger as crianças. Eu convivo com muita gente, convivo com homens, com mulheres, que chegam para mim às vezes assim, poxa, Liz, minha mãe me super protegeu muito, eu sempre tive de tudo, sempre fui super protegida, então não fui preparado para a vida. E hoje estou passando sérias situações porque eu não tenho preparo. Exatamente. Deixa a criança se frustrar. Ela vai chorar, ela vai, sabe, ficar chateada, etc. Não entra nesse negócio de troca com criança, porque criança, não, vamos entrar num acordo com a criança, vamos fazer troca com criança. Não se faz troca com criança. Criança está aprendendo. Se ela aprender que vai fazer troca na vida, você está ferrado, porque ela vai se trocar por qualquer coisa. Então você está criando um corrupto, né? Você vai criar um corrupto. Então a criança tem que se frustrar, a criança tem que se decepcionar, a criança tem que saber que ela não consegue tudo na vida, porque quando ela for adulta, ela já tem todo um preparo para lidar com o mundo, para lidar com a realidade do mundo.
E a realidade do mundo, ela é nua e crua, ela não vai perdoar. Né? Então, deixa a criança se frustrar, deixa a criança ter decepção, deixa a criança ficar triste, porque ela vai começar a trabalhar essas emoções e vai se tornar um adulto forte. Né? Então, o problema emocional, ele causa um desequilíbrio violento no organismo. Né? Ele vai desequilibrar o que o camarada chama de pH, né, do organismo. Vai alterar hormônios, vai alterar isso, vai alterar aquilo. Por quê? Eu falei do cérebro emocional. O cérebro emocional fica no meio ali, o sistema límbico, e tem uma coisa que se chama amígdala. Não é a amígdala daqui, não, né? Que uma vez falou, amígdala, eu também já operei. Não é. Então a amígdala é aqui no cérebro, que é o centro das emoções ali, do medo, de uma série de coisas. Então aquilo ali desorganizado vai causar um ratatá tremendo no organismo da pessoa. Então vai causar insônia, vai causar isso, vai causar aquilo. A pessoa entra em ansiedade, começa a comer, compensar, né? Pela boca, o que está faltando do lado de fora. E vai alterar e vai trazer cada vez mais insatisfações, mais insegurança e uma série de coisas. Fora isso, nós também temos os efeitos colaterais dos medicamentos. Anti-inflamatório, antibiótico, etc., que você toma, vai causar efeito colateral. Vai causar retenção de líquido, vai causar isso, vai causar aquilo outro. Mas o maior problema, realmente, são os problemas emocionais. Né? Raiva, ódio, medo, até alegria demais. Porque se o camarada der um topo de alegria para equilibrar, ele vai ter que dar uma queda, e a queda não é muito boa. Mas o medo, a insegurança, são os piores que podem causar problemas dentro da pessoa. O ódio até causa, a raiva também causa, mas às vezes serve como instrumento de vencer, de fazer alguma coisa. Mas o medo não. O medo e a tristeza, a depressão, eles arrasam com o indivíduo. Vai jogar o indivíduo lá no fundo. Então, o que nós podemos fazer? A grande pergunta, por que nós adoecemos e o que nós podemos fazer? Bom, a primeira coisa é trabalhar a mente em conjunto com o corpo. O que eu vejo por aí de vídeos prometendo isso, prometendo aquilo, lei da atração. Oh, meu Deus do céu, eu não nego a lei da atração. Mas, queridos, não é assim que vai acontecer a coisa. Eu vou botar um monte de figurinha aqui, olhando o apartamento que eu quero, lá não sei aonde, numa praia, numa ilha, e de repente a lei da atração, não é assim que funcionam as coisas. Vamos cair na real, vamos acordar, Alice. Não é assim. Não existe, porque a PNL vai fazer. Não existe, não é assim que funciona. Tem que se entender os fundamentos das coisas para funcionarem. E a primeira coisa que tem que se tirar é o quê? A ambição, que gera ansiedade, que vai depois gerar talvez o desestímulo, o descrédito e tudo mais. Eu não nego a lei da atração, de que o seu pensamento, aquilo que você coloca, de repente vai trazer aquilo que você está imaginando para você, mas não é assim, do jeito que prometem, não é vai na PNL, resolve. Não é assim. Vai depender também muito do indivíduo. Vai depender do quanto o indivíduo está ganhando com aquele quadro que ele está apresentando, do quanto ele é capaz de sair daquele quadro, o quanto ele tem de força, de motivação para ele sair daquele quadro. É claro que algumas abordagens psíquicas, psicológicas, vamos dizer assim, funcionam rapidamente para alguns e para outros não funcionam. Então, é onde eu disse para você, é uma questão de dialética. Cada um faz uma interpretação do seu mundo e o que quer dentro do seu mundo. Então não é assim no passe de mágica que a gente vai resolver as coisas, não. Nada na vida é feito num passe de mágica. Então vamos tirar essa coisinha de curso que oferece isso, curso que oferece aquilo, que vai resolver, que vai resolver, que vai resolver. Não entra nessa. Seja uma pessoa consciente. Você está com problema, primeiro você tem que identificar a razão dos seus problemas. Porque você sabe. É só você buscar. Você quer negar, etc., mas você sabe quais são a razão dos seus problemas. Se você sofreu abuso sexual, se você alguma vez foi destratado por alguém, se você desde pequeno foi comparado com alguém como se o outro fosse melhor do que você, se alguma vez você sofreu bullying na sua vida, se alguma vez você passou por privações pesadas, etc. Você sabe, como eu sei, aonde estão as raízes das nossas
problemáticas. Aquilo que nós não conseguimos superar em nossa vida, que ainda tem aquela raizinha guardada ali dentro, uma raivazinha ali dentro, ou uma decepção, uma perda que você não se convenceu de perder, né? Alguma coisa está lá dentro de você que fica ali ruminando e batendo, levando você ao desespero, levando você à inquietude, levando você à tristeza, levando você ao desânimo, levando você a se descontrolar e ser obrigado a buscar medicamentos de várias espécies, sei lá, um monte de coisa que acontece por aí, né? Então, busque, primeiramente, conhecer-se. O que está acontecendo com você de realidade? Eu, em outro vídeo, eu falei, converse com você, né? Quando você fala na primeira pessoa, eu sempre falo do triângulo do vencedor. O triângulo do vencedor é eu posso, eu consigo, eu mereço. Tá? Eu posso, eu consigo, eu mereço. Então, repetir isso para você e pensar isso o tempo todo. Ou seja, você se encher de força. Não é conseguir as coisas lá de fora facilmente, mas você se encher de força para ter disposição e coragem de partir para cima daquilo que você deseja. Então, o triângulo do vencedor. Eu posso, eu consigo e eu mereço. Né? Muito bem. Em segundo plano, você perguntar para você, né? Por exemplo, eu perguntar para mim, Lins, por que você está assim? O que está acontecendo contigo? Né? Você não tem uma maneira de resolver isso? E eu vou pensar. E a terceira, na terceira pessoa, Lins, por que o Lins está passando por essa situação? O que levou o Lins a passar por essa situação? Então, se vocês fizerem isso, eu já disse em outro vídeo, já tira um pouco o peso da responsabilidade, aquela que fica ali em cima de você te cobrando o tempo todo. Né? Isso serve para pessoas perfeccionistas. Não queira ser perfeccionista. Fatalmente você vai ter problemas emocionais, vai ter problemas psíquicos, vai ter síndrome do pânico, vai ter um montão de coisa. Não queira ser perfeccionista. O mundo nunca vai se fazer da maneira como a gente quer. As pessoas nunca vão ser da maneira como nós queremos. As coisas não vão acontecer sempre da maneira como nós desejamos. Então vamos botar isso na nossa cabeça e lidar com a situação do jeito que ela se apresenta para a gente. É uma maneira da gente começar a sair do buraco, né, das emoções que tanto corroem o nosso coração, a nossa mente, o nosso ser. Eu sei que todo mundo sofre. Eu, quando chego aqui, não penso assim, o Lins, porque fala isso aqui, que maravilha. Eu tenho meus problemas, caramba. Às vezes dá vontade de... Mas a gente segura as bolas. Eu tenho um pouco pavio longo, mas tudo bem, tudo legal. E eu deixei para trás os para trás mesmo. Eu não estou no mundo para agradar ninguém, eu não estou no mundo para ser bonzinho para ninguém. Eu estou no mundo para viver a minha vida, tratar bem as pessoas e esperar que a vida faça o resto. Né? Deixe de ser bonzinho. Né? Se você é bonzinho, cuidado, deixe de ser bonzinho. Porque se você for bonzinho, o pessoal vem aqui igual o Drácula, vai sugar você até a última gota. Né? Porque você não sabe dizer não, porque você não sabe contrariar ninguém, porque você vai ficar, meu Deus, o que é que fulano vai pensar de mim, o que é que Beltrano vai pensar, o que se dane que vão pensar de você, seja você, porque se alguém tem que gostar de você, tem que gostar do jeito que você é, não do jeito que eles querem que você seja. Tá bom, meus queridos? Então, eu espero que esse vídeo ele tenha sido um pouquinho mais educado. Hoje eu tirei os óculos, né? Não posso garantir se na próxima eu vou tirar, porque, né? A luz realmente incomoda, né? Eu sofro de, olha só como é o nome assim, fotofobia. Ou seja, eu olho o sol de manhã e eu espirro. E a luz realmente me incomoda. Então, um grande abraço para vocês e que cada um consiga resolver da melhor maneira as suas problemáticas. Agora, não se convençam que são doentes. Não se convençam que, né, vocês têm doença. Vocês não têm, vocês estão passando por uma fase. Tire, busque aprendizagem em cima dessa fase que estão vivendo. Saiam dessa fase mais fortes. Sigam o que tem que fazer. Você tem que tomar um medicamento durante um tempo, tome, etc. Mas não se convençam de maneira nenhuma que vocês são doentes. Se vocês se convencerem, acabou. Vocês não serão doentes, serão a própria doença em ação. Tá bom? Um grande abraço e que o grande possa protegê-los, dar tudo o que vocês merecem nessa vida. Tchau, meus queridos.